Bom, eu estou aqui na plataforma do Guinvest e eu vou mostrar como é que eu fiz para montar a minha lista privada de ações de dividendos. Para isso, eu vou entrar em minhas estratégias para criar uma nova estratégia. Aqui nós temos a lista de todos os ativos listados em bolsa, que hoje é cerca de 400 ações mais ou menos. Como esse estudo é dinâmico, a coluna das ações não vai ser exibida porque isso pode mudar conforme o desempenho do mercado. Ok? Então vamos começar. O primeiro critério é o volume médio de 21 dias, que é maior que R$200 mil. Ok? Então eu coloquei esse indicador para tirar do radar as ações de empresas que negociam em média menos que 200 mil por dia. Isso elimina todas as ações que possuem pouca liquidez. Assim, você se certifica que está adquirindo um papel que pode ser comprado e vendido com certa facilidade. Então vamos lá, o segundo critério é o seguinte, a gente vai querer ver os lucros constantes nos últimos 5 anos. Aqui, o objetivo foi tirar do radar as empresas que apresentaram prejuízo nos últimos 5 anos. Como a gente está lidando com empresas pagadoras de dividendos, a gente vai buscar apenas aquelas empresas que reportaram lucros. O terceiro critério é em relação ao crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. E para esse critério, a finalidade foi exigir que as empresas não tivessem apresentado redução de lucro líquido nos últimos 5 anos. Para isso, eu coloquei como parâmetro que os lucros estivessem acima de zero. Ou seja, isso nos traz segurança de saber que essas ações estão mantendo os seus lucros, no mínimo, estáveis, ok? Então veja que isso é um ponto extremamente positivo, visto que a economia brasileira ela vem desaquecendo nos últimos 5 anos. Quarto critério é em relação aos dividendos constantes nos últimos 5 anos. Eu utilizei esse critério para ter certeza que a minha lista privada continha apenas empresas que haviam pago dividendos nos últimos 5 anos. Isso nos traz uma maior previsibilidade da continuidade de pagamentos futuros de dividendos. Vamos para o quinto critério. O quinto critério é o dividend yield médio dos últimos 5 anos. Aqui eu procurei selecionar as empresas que tivessem apresentado um dividend yield de pelo menos 4% ao longo dos últimos 5 anos. Caso você não saiba, o dividend yield ele é um indicador que nos diz o percentual de dividendos que determinada empresa paga em relação ao preço da ação. Quanto maior, melhor. Como o objetivo é receber dividendos gordos periodicamente, nada mais coerente do que a gente olhar para o dividend yield médio apresentado nos últimos 5 anos. Maravilha, agora vamos para o sexto critério. O sexto critério é em relação ao crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos. Então, olhar apenas para o dividend yield médio dos últimos 5 anos não é suficiente. Agora a gente precisa averiguar o crescimento desses dividendos. E aqui eu procurei selecionar as empresas que apresentaram crescimento acima de zero dos dividendos nos últimos 5 anos. Ótimo, agora vamos para o sétimo critério, que é em relação ao payout médio dos últimos 5 anos. Bom, o indicador payout ele informa o percentual do lucro das empresas que é distribuído em forma de dividendos. E aqui eu tomei o cuidado de tirar da seleção aquelas empresas que haviam distribuído acima de 90% do lucro em dividendos. Por quê? Bom, o raciocínio é bem simples. Empresas que pagam perto de 100% dos seus lucros em dividendos podem ter problemas de manter esse pagamento em momentos de dificuldades financeiras. Então, a gente quer evitar isso, já que essa lista de ações de dividendos deve ser segura e previsível. Bom, vamos para o oitavo critério, que é em relação ao GI Score acima de 70 pontos. Bom, o GI Score é o score geral que a plataforma do Guinvest calcula para cada ação. O score leva em conta aspectos gerais da empresa, desde indicadores financeiros específicos até indicadores de mercado, como comportamento do preço da ação, volume negociado, governança corporativa, histórico de lucros, margens e também endividamento. O indicador ele varia de 0 a 100 pontos. Quanto mais perto de 100, melhor. E para ser bem criterioso na minha lista privada de ações de dividendos, eu separei apenas as ações com GI Score acima de 70 pontos. Bom, agora vamos para o oitavo critério, que foi simplesmente ordenar
Essa lista é pelos maiores dividend yield dos últimos 12 meses, que é o último dividend yield utilizado, certo? O atual. Então, eu ordenei do maior para o menor dividend yield, tá? E assim eu cheguei à lista completa das melhores ações de dividendos para você receber de R$1.000 até R$3.000 por mês. Lembrando que todas as ações que aparecem na lista são consideradas elegíveis para você investir.